Fala, Jacó. Pastor, bom dia. Como é que tá aí as coisas? Bem, graças a Deus. Colocando café aqui na Meu xícara. fone estava meio desencaixado aqui. O Jonas melhorou? Graças a Deus, melhorou. Acho que foi algum. Ele foi na praia, né? E mergulhou muito. Aí eles mergulham, acaba talvez tomando um pouquinho de água lá e É, deu uma reaçãozinha, mas já está bem, está bagunçando já. é muito cheia, né? Graças a Deus, muito. A gente passou pela Praia Grande ontem, assim, tava voltando de Caraguá, lotado, cara. Parecia época de Réveillon, assim, a cidade tava bem cheia ainda. Sim, sim, ainda está. Os dias são quentes, acho que o pessoal vai continuar descendo ainda. É bom pra cidade. Aproveitando, né? Uhum. Então, vamos. Ó, meu pai já está presente aí, manda o Giza. Achei que nesse horário a gente ia ter mais dificuldade. O Tava com o pessoal está pessoal aí. esperto. Deu uma atrasadinha. Tava relendo aqui o livro. Vamos orar para a gente iniciar nossos estudos nessa manhã. Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos que têm nos acompanhado nessa série. Que o Senhor continue abençoando ricamente cada um deles, assim como sua família. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que vão continuar assistindo em outro momento esses estudos e que a tua palavra chegue, Deus, em cada coração, transformando as realidades, avivando a tua obra, Deus, trazendo plenitude do teu espírito sobre cada um. Obrigado, Senhor, pela vida do Jacó, pela sua disponibilidade em estudar conosco. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida da Tami, das crianças. Obrigado, Senhor, por este tempo. Assim nós oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos dar uma recapitulada rápida, porque o livro é cheio de recapitular, né? Mas a gente está falando desde... É complicado, mas vamos lá. Desde o início, sobre a promessa do Espírito Santo. Então, ele usou, né, o John Stott, ele usa várias vezes essa referência da promessa do Espírito Santo e alguns exemplos de quem é o batizador, né? Jesus é o batizador, ele vem e nos batiza com o Espírito Santo, que é uma promessa que já está lá em João, no capítulo de número 14 do Evangelho de João, Jesus dizendo que enviará outro Consolador. E João Batista dá a profecia também, né? Fala a respeito que ele vos batiza com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito e com fogo. Então, João Batista, ele é uma espécie de um profeta também, né? Ele vai anunciando o arrependimento do povo, chama lá os religiosos de raça de víbora. Ele é um profeta mesmo, né? É, E, e vai e ainda fala a respeito do Cristo. É mais ou menos isso, né, Japão? Ele falou até uhum. aqui. Ou tem alguma outra coisa que Então. eu me esqueci? Não, acredito que é isso. Segundo João Batista, segundo os estudiosos, é o último profeta, né, dessa linhagem aí, de, antes do ministério do Messias, né, que é o ministério. Aí o próprio Jesus vai trazer todos, iniciando o seu ministério. E aí o livro em si, até aqui, é isso, né? Acho que o ponto principal dessa primeira parte, acho que fica bem explícito, né? Assim, bem detalhado. O John Stott tem uma preocupação muito grande em comprovar biblicamente a questão, principalmente de que o batismo, né, com o Espírito Santo e também é a mesma coisa que o dom do Espírito Santo recebido por aqueles que são chamados para a conversão, né? Então, a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo como seu Senhor, o fato desse reconhecimento já é algo promovido pelo Espírito Santo, e a partir daí, então, ela já está batizada no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Ele tem muitos textos falando da diferença. O legal é que, assim, ele dá a diferença do texto original, né, cara? E ajuda
a gente a entender, porque alguns textos são, de fato, assim, tem uma transcrição para o nosso idioma, né? E acredito que para o inglês também, porque ele está falando da tradução a partir do inglês, né? Uhum. É até engraçado que a gente pega o texto traduzido no idioma, até o texto do livro dele mesmo, e às vezes penso que é só em português, mas ele está falando do texto em inglês também, né? E ele colocando lá os tempos verbais do idioma original ajuda a gente a entender bastante o ponto dele. Então, acho que o principal ponto também é esse, né? Que na visão, né, que ele está propondo aqui na visão doutrinária, batismo com o Espírito Santo é a experiência inicial de todo cristão, e não uma segunda experiência vinda depois do batismo com águas, né, ou qualquer tempo assim. Acho que é isso, né? O tempo, o ponto principal dessa primeira parte é esse, né? Fundamentar que batismo com o Espírito Santo é a experiência de receber o próprio Espírito Santo, né, no ato da conversão, do reconhecimento de Jesus como Salvador e Senhor. Acho que é Exato. isso, né? É, exatamente. E um outro detalhe também é que ele vai dizer a respeito de que tem dois eventos, tanto em Atos capítulo 8 e Atos capítulo 19, que são os crentes de Samaria, que a gente falou no domingo passado, os crentes de Samaria, os crentes de Éfeso, que Uhum. tiveram ali então uma espécie de receber o Espírito depois do que já aceitaram. E ele explicou a questão histórica, que é também o que eu acredito, é um ponto único, e até me questionaram na quinta se esses pontos históricos, essa forma, aconteceria nos nossos dias. Eu falei, olha, no primeiro caso de Atos, eu não acredito que aconteça, porque aqui falam que eles abraçaram a fé, certo Simão, que queria ali ganhar um certo poder e continuar sendo aquele cara enganador, né, usando as suas feitiçarias, agora com o poder do Espírito. O apóstolo Pedro repreende ele. O fato é que ali eles conheceram. Foi apresentado o Evangelho por Filipe, mas o fato histórico fez com que o Espírito não fosse derramado ainda sobre eles. Eu acho que teve ali um convencimento do pecado, uma aceitação de Cristo, mas a hora de ser selado, houve uma validação dos apóstolos, até porque nós citamos aqui as questões históricas entre judeu e samaritano, né? A sua diferença histórica, para que não ficasse dúvida que os samaritanos são um povo também escolhido de Deus, né? Fizeram parte da Israel espiritual. Se eles nunca fizeram parte da Israel física, de acordo com o pensamento deles, a Israel espiritual, sim, o evangelho chegou até eles. Acho que foi um grande choque, né? Porque a gente está falando assim de anos de briga cultural um com o outro, achando que eles não fazem parte da Sim. promessa e de repente fazem. Então o Espírito agiu dessa forma para mostrar, olha, que é um pouco da conclusão, né? A gente vai ver que não há essa diferença entre etnias, entre povos, entre raças, entre sexo, não tem sistema de gênero. O Espírito Santo, ele é uma promessa para todo aquele que crê. E aí o segundo caso, que é em Efésios, né? Em Éfeso ali, o caso foi que o evangelho não foi pregado de forma plena. Então, quando eu fui questionado, no primeiro caso, eu acho que não. No segundo, eu até acredito, porque às vezes as pessoas estão dentro de uma realidade evangélica que não tem nada a ver com o evangelho, né? Então, ali, de fato, nossa, mas eu nunca tive essa conversão, de fato. Assim como eles questionaram Paulo. Quando Paulo faz a pergunta se eles foram batizados, né, com o Espírito, né, se foram selados com o Espírito, a garantir o penhor da salvação, eles respondem, mas nunca ouvimos nem falar de Espírito. O que você quer dizer com isso? É. Né? Então, assim, muitos aqui no nosso tempo nunca ouviram falar de Cristo. Ouviram falar de bênção, de milagre, de prosperidade. Então, no segundo caso, eu acredito que possa acontecer dentro de um aspecto assim muito olhando assim um olhar bem detalhado da realidade da igreja brasileira.
mas não acredito no primeiro. O primeiro foi um caso específico histórico, o segundo foi um caso que o evangelho não foi anunciado de forma clara. Pode ser que aconteça, mas é visível que o batismo no, ou com, ou em, né, no Espírito Santo aí, é quando o crente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Basicamente, a gente está falando tudo o que ele falou. Então, acho, desde o início da promessa, e ele citou outras ideias, outros versículos, outros pontos, para chegar à mesma conclusão. E agora a gente entra na parte final do livro. A gente vai encerrar, então, o primeiro capítulo hoje, que está lá em 1 Coríntios 12, 13, e a conclusão desse estudo. O Jacó preparou também uma parte aqui, dentro do 1 Coríntios 13, que é até anterior da que eu olhei e achei que é interessante para a gente falar. Mas, basicamente, o que ele quer dizer agora é que em 1 Coríntios 12, 13, há uma referência sobre o Espírito Santo diferente das outras referências bíblicas que vimos até aqui, falando de Jesus como aquele que batiza. Parece que o texto de Coríntios ele dá uma expressão que quem batiza é o Espírito, e não Jesus, e ele quis ressaltar esse ponto. É mais ou menos isso, né? Eu até peguei duas Bíblias que eu tenho aqui, porque ele cita o que ele cita? Algumas traduções, que inclusive quem tem, né, como interpretação doutrinária o batismo no Espírito Santo, né, como uma segunda experiência usam, é justamente isso, né, que Paulo, em algumas traduções, o que Paulo está dizendo aqui, ele vai falar, né, que somos batizados em um só corpo, né, só que aí eu tenho até na NVT, tá justamente do jeito que ele não gosta, lá que o John Stott cita que não gosta, que é a tradução que ele criticou lá, né. Na NVT está dizendo que todos fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, né? E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, ele vai criticar essa tradução, porque o texto vem falando sobre estar, né, em um mesmo Espírito, no mesmo Espírito, com o mesmo Espírito, e aí quando chega no versículo 13, esse pelo, né, pelo mesmo Espírito, dá base para as pessoas colocarem que nessa sentença o Espírito Santo é o batizador, por isso cria essa ideia de que há uma segunda experiência, né? Então, que há o batismo quando Cristo é o batizador, que é quando ele né, traz a pessoa ao arrependimento, dando a ela o seu Espírito Santo, e depois tem a questão das experiências, né, espirituais, os dons espirituais, que vêm a partir aqui dessa sentença do versículo 13, que é o batismo pelo Espírito. Então ele critica isso, e aí é onde ele vai falar que no tempo escrito original, né, as palavras são as mesmas, né, o tempo, a palavra que é usada lá é a mesma. São 7 sentenças, pastor, se eu não me engano? São 7 que ele coloca. São 7. Então, nas 7 sentenças aqui destacadas pelo John Stott, 4 no Evangelho, é a mesma. 4 no Evangelho, 2 em Atos, né? Analisando a profecia de João e 1 em Coríntios agora. Isso. Então, nessas 7 sentenças assim de mais destaque, né, que pode ter essa diferença de interpretação, quando traduzida para os outros idiomas, principalmente para os idiomas, né, das Américas aí, o inglês, português e tal. No grego, o tempo é o mesmo, né? Então, o que ele está explicando é que não muda. Ele explica antes, na verdade, acho que é bom explicar, da questão do quem batiza e quem está sendo batizado, né? E o elemento que está sendo usado e o propósito. O senhor quer ler? A gente quer ir para essa parte já? Pode ir. Ou tem alguma coisa a mais? Não, pode ir para essa parte. É que você tinha me enviado um texto um pouco antes. Mas acho que dá para... Dá.
Dá para voltar, né? Uhum. Então, eu vou até usar a parte do livro aqui, a gente deixar claro o ponto do John Stott. Ele fala assim: deixe-me ampliar um pouco este ponto. Em cada tipo de batismo, de água, sangue, fogo, espírito, etc., que são citados, né, nas escrituras, né, há 4 elementos. Os 2 primeiros são o sujeito e o objeto, ou seja, o batizador e o batizado. Em terceiro lugar, há o elemento com ou em, né, que o batismo é realizado. E em quarto lugar, o propósito. Né? Como exemplo, vejamos a passagem pelo Mar Vermelho que o apóstolo Paulo descreve como um rito de batismo. Né? Isso está em 1 Coríntios 10, 1 e 2. É presumível que o próprio Deus tenha sido o batizador. Sem dúvida, os israelitas em fuga foram os batizados, e o elemento pelo qual o batismo foi administrado foi a água, né, o borrifo da nuvem e do mar. E o propósito é indicado pela expressão, com respeito a Moisés, ou seja, foram unidos a ele, que era o líder que Deus lhes dera. No batismo de João, o sujeito foi João Batista, e os objetos foram as pessoas de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. O batismo realizou-se em águas no Rio Jordão e foi para arrependimento, e, portanto, para remissão de pecados. Está lá nas referências de Mateus 3 e Marcos 1 e Lucas 3. O batismo cristão é semelhante. O ministro batiza, o crente professa com ou em água. E o batismo é para consagração ao nome da Trindade, ou especificamente ao nome do Senhor Jesus. Isto é, do Cristo crucificado e ressurreto. E as referências estão em Mateus 28, Romanos 6, 3 e 4. Nesses exemplos, podemos ver que cada tipo de batismo, além do sujeito e objeto, tanto um em, que aí esse em esqueci, é o verbo usado, o pronome usado no grego, é isso que ele está dizendo, né? É o auristo, né? Auristo. Eu não manjo de grego, é o pastor que tem que explicar para a gente aí, viu, gente? Como um ex, isto é, um elemento com o que ou em que e o outro para que o batismo é administrado. O batismo do Espírito não é exceção. Aí ele vai falar dessas 7 referências, né? Então, onde ele vai falar que nessas 7 referências colocadas aqui, esse o auristo é o mesmo, usado em todas as sentenças. Então, 1 Coríntios 12, 13, não, no grego, né, no escrito original, também é usado assim como nos outros que vêm antes. Então, quando se traduz pelo mesmo Espírito, né, ou um só corpo, fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, isso não quer dizer que o Espírito é o batizador, mas é só um destaque do texto. Né? Exato. No grego é em pneumati, ou pneumati, né? Que é em um só Espírito. Em um só Espírito, em um único Espírito, né? Não pelo mesmo Espírito. Então, Colocando a sentença dele, o Espírito continua sendo, ele até põe, né, em bastante aspas aqui, o elemento do qual o cristão é batizado, com o qual o cristão é batizado, né, ou no qual o cristão é batizado. Então, Cristo, né, continua sendo o batizador, o Espírito Santo o elemento usado, ou seja, uma vez que o Espírito Santo não é o batizador aqui, não muda a ordem do que está sendo feito, então não existe um segundo batismo exercido por ele. Né? exato. É por isso que assim, o termo usado como batismo do Espírito acaba sendo um erro, porque não é o Espírito que nos batiza, né? Quem nos batiza é Cristo, né? No mesmo Espírito, né? Em um só Espírito. Então, a expressão mais comum no nosso meio é: você foi batizado, você teve o batismo do Espírito Santo? Ou no Espírito, mas usam isso com esse tempo, assim, como se fosse a segunda experiência, né? A segunda experiência. Batizado no Espírito Santo. O pessoal fala bastante desse jeito também.
eu acredito que vai ficar um pouco mais claro para aquilo que a gente entende como o batismo pentecostal, né, do Espírito, Uhum. quando a gente entrar na questão da plenitude do Espírito, né? Porque o que eles Sim, chamam de batismo, a gente chama de revestimento de poder ou enchimento de poder, que acaba sendo a mesma plenitude. coisa. Ontem eu conversando com o Uhum. pastor Eliel da PIB de Caraguá, aí a gente foi brincar esse negócio de pentecostal, né? Uhum. Eu falei, falou de uma igreja em Taubaté, que eu preguei algumas vezes lá, acho que foi a Nova Jerusalém, que agora o pastor Lutero é o pastor da igreja. E tinha uma irmã que frequentava a nossa igreja, eu até esqueci o nome dela, mas ela morava ali no condomínio de frente à nossa igreja. Ela mudou de novo, faz tempo que eu não vejo essa irmã, que era dessa igreja de Taubaté. É onde ela falou que o pessoal lá em Taubaté falou para não me chamar mais não, porque eu era muito pentecostal, né? Ah, Logo eu, né? Eu era muito pentecostal. Aí ela virou e falou assim: ah, mas talvez é isso que a gente está precisando, né? uhum. E, e aí eu conversando isso com ele ontem, ele falou assim: rapaz, teve um dia que eu preguei, que aí a pessoa chegou, eu tava assim, no azeite, né? Fiquei igual aquele pastel de rodoviária, cheio de Aham. óleo, né? Aquela, estava semana assim, preguei, e tinha um visitante, amigo de uma ovelha, que era da Assembleia de Deus, e virou e falou assim: olha, esse pastor seu é pentecostal, falou desse jeito, né? E ele veio me questionar. E quando ele falou isso, eu perguntei, mas isso é bom ou ruim? Aí o menino ficou sem responder. Eu falei, então tá bom. Então você falou que eu sou, que É. bom, né? Que bom. Por quê? Aí ele concluiu, né? Eu gostei da sobriedade dele, apesar dele ser um pastor tradicional de muito tempo, muito sóbrio. Falou assim, que um dia ele estava conversando com os parentes dele que são da Assembleia de Deus, e ele falou, não, mas você tem que ter o batismo, o enchimento. Ele falou assim: ah, mas o batismo então é o enchimento de poder, está cheio da presença de Deus, está cheio do Espírito, é isso? Ele é isso. Ah, então eu quero isso todo dia, quero isso o tempo todo. Então é isso mesmo. Então, o que você entende como batismo, eu entendo como plenitude do Espírito, como enchimento de poder. Então é isso. Eu quero esse negócio todo dia, então eu quero ser batizado todo dia. A pessoa, não, mas aí eu batizo uma vez só. Eu falo, não, eu quero direto, eu quero continuar. É, E, na verdade, desculpa, você não, tá pode falar, concluindo. eu terminei. É que na verdade são até é bom a gente talvez levantar isso aqui. Não é uma crítica, né, a nenhum tipo de interpretação doutrinária, né, porque a gente tem nossos irmãos pentecostais de fato, a, o que determina, o pessoal fala que quando a pessoa é um pouco mais avivada ou, né, tem um pouco mais de expressão na pregação, chama de pentecostal porque fica é mais uma brincadeira, né, uma piada do que uma diferença, assim, algo que determina, assim, porque o que determina a pessoa ser pentecostal, opa, chutei o negócio aqui, em questões de fato doutrinárias, são coisas assim mais ligadas à interpretação desses textos, principalmente nessa questão do Espírito Santo, né? O pentecostal, porque tem o pentecostal e tem o carismático, né? Que o pessoal muitas vezes associa só da Igreja Católica, mas não dentro dos evangélicos, porque quem é o pentecostal? O pentecostal é aquele que dentro da sua doutrina crê que o batismo no Espírito Santo, né, ou com o Espírito Santo, ele é essa segunda experiência pós-conversão, né, e seguido quase que via de regra por uma manifestação espiritual do dom de línguas, né, glossolaria, que eles falam, acho que é uma palavra assim, meio difícil, né, Uhum. e basicamente, é lógico que tem outros pontos, mas o ponto inicial para ser pentecostal de fato assumir como doutrina isso, assim, né, de início. O convertido é batizado em águas, depois ele é batizado no Espírito, né, quase que via de regra com a manifestação do dom de línguas, e aí algumas outras coisas dentro da sua doutrina. O carismático já é diferente, ele já
é alguém que ele pode ter uma linha de pensamento a respeito do batismo no Espírito Santo bem próximo ou igual ao que a gente está lendo aqui, ó, do pessoal da tradicional, porém ele não é cessacionista, ele crê nas manifestações espirituais, no enchimento, na plenitude, mas não como uma segunda experiência, e sim uma experiência da continuidade da ação do Espírito, né? E por aí vai. Aí os avivados bate palma, fala um pouco mais alto, e aí tem vários adjetivos aí de diferentes interpretações, né? Mas tudo isso faz parte da igreja, né? É bom destacar que a gente não está aqui combatendo, né? Isso não é um combate, é só uma apresentação da maneira do que se aproxima da doutrina que o pastor tem ensinado, que a gente crê. Estamos estudando também para ver se a gente achar algum ponto aqui que não condiz, não é nem que está errado ou certo, mas não condiz com o que a gente tem entendido. A gente vai falar também, né, pastor? A gente não está aqui levantando nenhum tipo de batendo estaca em nada. Não sei se, a não ser que o senhor queira bater uma estaca aí em algum dia aí e falar, a partir de hoje é assim. E achar essa compreensão. Porque às vezes as pessoas podem assistir, né, e achar, estão falando mal do pentecostal, estão falando mal, e não tem nada disso. A gente respeita, né, toda a história das igrejas pentecostais, irmãos carismáticos, e a gente só está apresentando aqui algo que está próximo daquilo que a gente crê, dentro da nossa denominação, e forma de interpretação. Porque se for pegar, tem livro pentecostal também. Eu já tive Bíblia de estudo pentecostal, e tem todos esses textos, mais alguns, né, explicando o porquê que eles creem da maneira que creem e tal, e estão aí, graças a Deus, servindo também o reino de Deus são suas interpretações doutrinárias que não danificam em nada, né, a experiência da vida cristã. Então, pessoal, fica tranquilo aí para também não criar intriga, né? Só achar que a gente está criando briga aqui. A ideia não é criar briga, né? Trazer conhecimento. Não, não. Ah, o Jacó, assim, para a gente fechar essa parte de Coríntios, o que ficou bem destacado são os elementos, né? Acredito que ele Uhum. fala muito disso. Ele usa o exemplo do batismo em água. Acho que você falou um pouquinho disso, mas ele usa esse exemplo como batismo em água para expressar a questão da manifestação do poder de Deus através do Espírito também, com essa questão do elemento, né? Uhum. Então você tem o ministro que batiza, você tem a água, que é o elemento, você tem a pessoa que está sendo batizada, né, que é aquele que está recebendo, você tem a remissão de pecados ali e tal. Então esses quatro elementos, eles também são representados a respeito do batismo com o Espírito, ou no Espírito. Quando Jesus está batizando, o batismo é o elemento, assim como a água, o Espírito é o elemento usado ali para purificação da pessoa, né? Não só Uhum. para o selo e a garantia da salvação, mas também como a remissão dos pecados, né? É isso que ele sempre retrata, é interessante destacar isso, que ele coloca o Espírito sendo selado também para o perdão dos pecados, né? Esse Espírito que nos convence que somos pecadores, ele também é o selo, a garantia e a remissão dos nossos pecados, né? É esse consolador. Acho que é por isso a palavra de Jesus dizendo que não vos deixarei órfãos, vou enviar um outro consolador. Alguém que vai nos consolar de fato é alguém que vai nos trazer essa esperança do perdão dos nossos pecados, né? Porque miserável homens que somos, né? Que é, pelo que eu vi, 1 Coríntios, apesar de outros textos que ele coloca que são textos correlatos, mas 1 Coríntios 12, 13, basicamente isso que ele falou. Ele cita um pouco de Atos ainda, Atos 1:5, Atos 11, 16, mas tudo para expressar a mesma ideia, né? Sim, eu acho que ele tá, fechando os pontos de interpretação, né, para sustentar o argumento de que não existe nos textos, né, que a interpretação próxima mais correta usando aí a escrita original, é de que não existe essa diferença, né, de que nos outros textos é Jesus quem batiza ou Deus quem batiza.
né? Uhum. Usando vindo lá desde a experiência do mar, né, da passagem pelo mar Vermelho, mas o tempo usado, né, é sempre separando, né, bem definido, na verdade, bem o papel de cada elemento dentro da oração, dentro da escrita, e não é diferente, né? O texto de Coríntios, ele não tem diferença, principalmente do Novo Testamento, que está escrito no mesmo idioma, né? Não traz diferença para essa interpretação de que aqui em Coríntios é o Espírito Santo quem batiza, né? Mas sim, ele continua sendo, entre muitas aspas, o elemento com o qual o próprio Jesus batiza seu povo. E o dom, né? Eu acho que essa questão do dom do Espírito ser algo recebido na iniciação também acho que nesse primeiro capítulo, né? É algo que ele destaca bastante, né? O batismo no Espírito é o recebimento do dom do Espírito. E aí tem até Coríntios 12, tem algo interessante aqui que Paulo vai dizer assim, né? Por que que o dom, né, do Espírito Santo é a iniciação do crente, né, na vida cristã, quando ele é chamado por Cristo? E Paulo vai dizer no final do versículo 3 do capítulo 12 aqui, que assim, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo, ou seja, né, a primeira manifestação, né, o primeiro do dom do Espírito é isso, é o reconhecimento que Jesus é o Senhor. Né? Então, por isso, o reconhecimento do Senhorio de Cristo já é uma ação do dom do Espírito em nós, né? Desse batismo ser o que inicia. Por isso, tudo o que acontece a partir daí, né, é algo, não é uma segunda experiência de selo, né, mas são os frutos do selo e do amadurecimento da vida cristã dentro daquilo que o Espírito vai proporcionar para cada um, e é o que o capítulo 12 quase que todo vai dizer. Provavelmente a gente deve entrar nisso aí nos próximos capítulos. Exato. Né? Você falou do dom, a conclusão já começa falando sobre isso, né? Esse dom que é também uma bênção universal, foi derramado sobre toda a carne, a gente falou isso já nos estudos anteriores, e há um objetivo nisso, né? Há o Uhum. objetivo de que o crente, o crente que eu digo é aquele que crê, né? Aquele que está em Cristo, aquele que é discípulo, ele tem essa experiência de iniciação, ele tem essa experiência de andar com Deus, né? O batismo. Então, o selo, o dom, a promessa, tudo isso são variações da mesma coisa, para que o crente receba todas as bênçãos que Deus tem para ele em relação espiritual, celestial, em uma nova conduta. É muito interessante destacar que o John Stott ele coloca isso no livro, a necessidade dos crentes darem frutos, né? A necessidade dos crentes expressarem que são novos, né? Nasceram de novo, vivam de forma plena, nasceram em Cristo. Isso é muito interessante, né? O John Stott ele vai lembrando a essa comunidade que ela é uma comunidade separada pelo Espírito Santo para as boas práticas, as boas novas, para viver em unidade, para viver em comunhão, para viver em todo o tempo adorando a Deus. E agora eu fico uma pergunta, né? Depois de a gente entender isso, que somos selados pelo Espírito, selados para a boa obra, selados para sermos povo de Deus, nação eleita, né? O sacerdócio universal, tudo isso a gente falou, tal. Uma crítica. Por que que os crentes do nosso tempo têm tanta dificuldade em entender isso e viver uma vida para a glória de Deus, né? Por que que a gente, em qual ponto da história a gente se perdeu e o pessoal está usando do evangelho como um amuleto para receber as coisas somente, ao invés de ser um lugar de quebrantamento para a gente viver uma vida para a glória de Deus e não para a gente receber aquilo que Deus pode nos dar. Você sabe dizer? Você que é um cara que estuda bastante história.
Não, não dizer, não sei, eu acho que daí até contradiz um pouco a maneira como você respondeu o pessoal de quinta-feira, mas assim como o Simão lá, né, viu no poder do Espírito, né, na manifestação espiritual ali, usando os apóstolos, acho que talvez essa ambição continua, né, ou essa visão torta ainda ocupa o coração de muita gente, né, mas de uma maneira disfarçada, assim, ele foi bem mais direto ali, né, ele foi direto, inclusive foi batizado, né, o texto declara, nas águas e tal, mas o coração dele estava cheio da ganância do mundo. E eu acho que a ilusão é aquilo que os textos bíblicos já dizem, que o porquê da necessidade de encurtar os tempos para os eleitos não serem enganados, o amor esfriando, né? O homem sendo fazendo do seu próprio umbigo, né? O seu trono ali, o seu altar, sendo amante de si mesmo. Então, mesmo se a gente não mergulha no Evangelho, né? E isso a gente até acho que já falou em algum capítulo aqui. Se a gente não busca o Evangelho para melhorar a nossa devoção, né? A nossa adoração, né? A gente conhece a Deus de verdade, né? Busca um conhecimento verdadeiro dele para poder adorar ele melhor, né? A gente cai nesse perigo aí de buscar Deus como uma divindade e ser idólatra de Deus. A gente falou sobre isso no primeiro estudo lá com o Zé. E ao invés de nos tornarmos filhos dele, né? Então, acho que não tem uma explicação, acho que lógica sobre isso, o porquê que acontece, por que uns entendem, outros não, uma vez que é derramado sobre cada um mesmo Espírito, né? Mas talvez uma maturidade, né? A idade espiritual, diferente da idade terrena, né? A questão da boa terra, que Jesus falou na parábola do semeador, né? De ser sufocado pelas coisas do mundo. E tem vários textos assim, que dá para puxar. Agora, o porquê que isso acontece assim, exatamente, não dá para falar exatamente qual é a causa, né? A não ser a falta de uma busca verdadeira mesmo, né? Pegar a Bíblia e tentar não trazer a Bíblia, né? Tem muita gente que pega a Bíblia para confirmar aquilo que ela quer para sua vida, né? Como um amuleto mesmo, né? É a caixinha de promessa, né? Vai puxando aquilo lá, é o horóscopo gospel, sei lá, usa a Bíblia como o horóscopo gospel, né? Ao invés de pegar, ao invés de fazer da Bíblia um espelho para si, né? Então, o espelho a gente usa para ver se está tudo certo com a gente. Quando tem algo errado, a gente vai lá e conserta, né? Se a blusa está torta, se tem alguma remela no olho, alguma coisa, a gente vai lá e limpa. Mas muitas vezes a gente quer a Bíblia como um mapa e não como um espelho, né? Uhum. A gente pega ali, vamos ver que benção que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer, né, para ser abençoado. De fato, ela pode ser isso, né, desde que a gente conserte o nosso caminho, né? A Bíblia é um mapa que todo mundo quer rabiscar, né? Ela tem um caminho traçado já para você ser abençoado, de fato, te dizendo, inclusive, o que é ser abençoado, que na maioria das vezes, né, não tem nada a ver com o nosso conceito de bênção. Mas a gente, não, mas esse caminho aqui, né? O X está no lugar errado do tesouro. Eu acho que o tesouro tem que estar mais para cá. E a gente vai recalculando as rotas, né? A gente vai usando aí um termo mais comum, para a gente fala de mapa, né? Muita gente nem sabe o que é um negócio, um papel com caminho traçado. E justamente por essa facilidade que hoje você recalcula a rota, né? Você pode se perder o quanto for que o computador dá um jeito ali de você voltar e ir para o seu destino, né?
a gente fica tentando viver desse jeito, né? Vamos pelo caminho mais curto, vamos pelo caminho mais fácil. Aí chega lá, faz você passar por um caminho extremamente tortuoso, estranho, lotado, com trânsito, né? Coisas que o satélite não teve previsão, mas te joga lá. E você acreditou nele por achar que é o caminho mais fácil, né? E a Bíblia propõe um caminho que a gente, quando olha ali, vê as dificuldades, mas infelizmente às vezes a gente quer recalcular a rota que não tem como, né? Ainda bem que o Espírito Santo ele puxa a gente de volta e para manter a gente seguindo para o destino. Verdade. Só enrolei aqui, acho que eu não respondi nada, né, pastor? Mas é porque não tem muita resposta mesmo. Por que que... Acho que que o homem não presta. O homem não é porque o homem é um safado. É só porque Deus ama a gente mesmo. Como disse o Harry para mim, falando numa reunião lá da antiga igreja deles, o pessoal chega para a reunião, aí o pastor olha para um diácono lá e fala: "Você é um canalha." O cara, imagina você falar desse jeito hoje pro pessoal aqui, o pessoal hispano vai embora, fala: "Que isso? Você é um canalha, que você é um mentiroso, você falou tal, e não está cumprindo." Fala isso hoje aqui. Quando a reunião chegar e falar isso pro irmão aqui, a gente tem que falar: "Ô, irmão, Jesus chamou você para as boas obras." Aí o cara escuta e fala: "É." E não faz nada. E nada muda. É verdade, você tem razão. Eu tenho que mudar. Eu vou mudar. E nada muda, né? Tudo continua do mesmo jeito. Que o Espírito Santo nos ajude, até porque nem vou tomar café, vou falar essa parte aqui final. A conclusão do livro. A conclusão do livro, ele vai dizer assim, lá no último capítulo, eu vou pegar essa parte que eu acho que é a mais interessante. De maneira semelhante, já que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está lá em Colossenses 2:9, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, nós recebemos a vida completa em união com Ele. Se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo em plenitude, e se Cristo já mora em nós através do seu Espírito, o que mais Deus poderia acrescentar? E aí, o que mais que a gente espera, né? Espera um outro batismo? Aquele texto de Hebreus, aqueles que conheceram, participaram, eu já expliquei isso algumas vezes, e os irmãos não entendem, que fala, e caíram, são impossíveis serem renovados novamente. Por quê? Porque a renovação já aconteceu. Eles já aceitaram a Jesus, não tem mais o que fazer. Eles têm que só voltar. Não tem como Jesus ser crucificado novamente, não tem como o Espírito Santo ser derramado novamente, tudo isso já aconteceu. Reconhecer de novo, né? Reconhecer de novo. Reconhecer, porque eles já reconheceram. Já reconheceu, o que precisa é retornar, é isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que, então perderam a salvação. Isso aqui. Há um erro de uma interpretação tremenda, não é isso. Eu expliquei algumas vezes, mas também não convenci, porque expliquei para os amigos de nós achando, não, mas não é. Me lembra um pouco o Sr. Burns, quem já assistiu os Simpsons aqui, não é um assunto. A Paula não gosta que eu fale ilustrações nada a ver, porque... Pop, não, mas é cultura pop, né? Na cultura pop. O Sr. Burns, em um determinado episódio, ele chega no médico, e o médico fala, o senhor tem todas as doenças possíveis, uma simples gripe pode matar você. Parece que todos os vírus estão numa porta assim e não consegue passar. Aquele que passar vai te matar. Aí ele fala, então você quer dizer que eu sou imortal? Não, eu quero dizer que você pode morrer a qualquer hora. E ele sai andando e falando, eu sou imortal, eu não vou morrer. É a mesma coisa. Acabou de explicar para o cidadão como é que funciona e o cara fala, ah, tá. Mas não é assim não creio desse jeito. Então vamos adiante. Se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo em plenitude, se nele habita toda a plenitude da divindade, se ele nos deu o Senhor Jesus Cristo em plenitude, se Cristo já mora em nós através do seu Espírito, o que mais Deus poderia acrescentar? A própria sugestão que ainda há em um dom adicional a receber não deprecia a plenitude, a suficiência de Jesus? Ou seja, eu preciso ser batizado, então lá na frente já não há a suficiência da salvação em Cristo, o selo da promessa? Crescer em Cristo? Sim.
Acréscimos além de Cristo? Jamais. Nascemos de Deus, somos seus filhos e herdeiros. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo, como nos diz em 1 Coríntios 6,19. E esta presença do Espírito em nós é a garantia, na verdade, até uma antecipação da nossa herança eterna no céu. Portanto, os escritores do Novo Testamento não se cansam de lembrar-nos dos nossos privilégios em Cristo, exortando-nos a levar uma vida que seja válida e apropriada. Somos incentivados a ser o que deveríamos ser. Somos incentivados a ser o que deveríamos ser, puros como Ele é puro, por causa dele que já somos em Cristo, filhos de Deus, e por causa do que seremos quando Ele voltar, seremos como Ele. Veja 1 João 3, do 1 ao 3. Assim como Cristo é, nós seremos transformados. Então, há um imperativo, né? Os discípulos, os escritores do Novo Testamento não cansam de lembrar-nos, olha, vivam em Cristo por aquilo que Ele já é em vocês. Como vocês deveriam ser puros, vivam então na pureza, por aquilo que Ele já é. E por causa daquilo que vocês já são. Porque vocês já são filhos, filhos por adoção. Jacó gosta de citar bastante isso, nessa questão de sermos filhos e filhos em adoção. E também por aquilo que seremos, que é o já ou ainda não, aquilo que seremos. Seremos como Ele é, transformados no novo céu, na nova terra, a imagem e semelhança do Filho de Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que a gente está sendo transformado de glória em glória à imagem do Filho de Deus. E isso é obra do Espírito Santo na vida do crente. Como que não tem o Espírito Santo? Não tem jeito, né? Falar assim. Toda a igreja está caminhando para um caminho da ressurreição e da transformação. Não tem como ser uma ação da carne, só pode ser do Espírito. Sim. E não tem como a carne garantir isso, né? Não tem como a carne garantir isso. E eu acho que o mais legal, eu já vou deixar uma porta, eu vou destrancar a porta aqui do próximo capítulo, é que essa questão da plenitude de Cristo, né? De toda a divindade está em Cristo. E Cristo em nós, né? É que dá para a gente, né? Não só a esperança, como a possibilidade de realizar tudo aquilo que a Bíblia diz que um filho de Deus pode realizar, né? Então, os dons espirituais, para quem está aí meio na dúvida se a gente vai falar sobre isso ou não, a gente vai, né? E são possibilidades, de acordo, é lógico, com o propósito de Deus, né? De acordo com o propósito do próprio Espírito, né? De distribuir isso, né? Para cada um. Não existe uma regra, por isso essa questão da segunda experiência é algo que biblicamente a gente tem outra interpretação, porque é o Espírito quem distribui os dons na medida que Ele quer, para o propósito dele, né? Mas as possibilidades, né? Da cura, das manifestações sobrenaturais, enfim, tudo isso são possibilidades garantidas pelo próprio Jesus, né? Ele mesmo falou que se quem cresce nele poderia fazer coisas ainda maiores do que foi visto ele fazendo, né? E o que ele fez? Ele andou sobre água, ele ressuscitou gente, ele expulsou demônio, curou, né? Multiplicou comida, foi, né? Transfigurado lá, teve, né? Ele acessou ali a dimensão celestial na frente de 3 discípulos, e tudo isso está à disposição do crente, mediante o querer, o propósito, vontade de Deus, da Trindade, né? Agindo através do Espírito Santo na sua igreja. Então, e a gente vai entrar nisso no próximo capítulo. Então, não se assuste quando você ouvir, não se impressione demais, porque para quem acontece isso, a fonte de poder, de vontade, de propósito é sempre Deus, né? Quem usa qualquer tipo de manifestação ou dom
para se autopromover, está caindo no erro de Simão lá, né, que Pedro repreendeu. Então está sendo ganancioso e infelizmente a gente tem gente assim. Ah, por que que acontece? Porque dom é irrevogável, tem isso também. Né, e a gente talvez vai ter condição de falar sobre isso nos próximos capítulos aí. Agora eu quero deixar, é que já está dando sua hora, né, pastor? Então eu faço essa provocação depois. Tá no momento aqui. Tá no seu momento aí. Nos próximos capítulos a gente tenta. Eu tinha uma pergunta aqui meio reflexiva, mas talvez eu faça ela na quinta, aí para causar mais polêmica, a gente faz pessoalmente. A não ser que você queira jogar a pergunta e o pessoal vai vendo aí, vai pensando. Depois, semana que vem. Não, pode ser, se o pessoal tiver. A pergunta, na verdade, é assim. Está com a gente o tempo todo, eu sei que tá a Paula, irmã da Algisa, um grande abraço para nossa irmã da Algisa, nossa cozinheira oficial, benção pura. A Carol, a Paula, irmã da Algisa, e meu pai e minha mãe. Então, eu sei que estão desde o começo aí. Pai e mãe, pelo menos, já ajuda na somada. A pergunta é, assim, e é uma provocação mesmo, tá? Porque eu entendo sobre o que eu vou questionar aqui, historicamente e tudo mais, mas é assim, a gente bateu o martelo aqui que o dom do Espírito, né? Que o Espírito, o batismo com o Espírito é algo inicial, é a primeira experiência que a pessoa tem, né? Como crente, como cristão, como quem vai entrar para a família de Deus, né? Se o Espírito, né, traz essa experiência inicial e é só a partir dele que a pessoa pode reconhecer seus pecados e tal, a igreja ela tem mais prudência que o Espírito Santo no sinal do que o próprio Espírito na ação de batizar? Não sei se ficou claro. Porque o Espírito batiza a pessoa, chamando ela para Cristo, né? Mas a igreja demora um pouco para dar à pessoa a oportunidade de sinalizar esse batismo no Espírito Santo, passando ela por vários processos, né? Antes de colocar ela no ritual do batismo das águas, né? Historicamente isso tem, lógico, isso você pode deixar até para responder depois. Mas só para a gente refletir, né? A gente tenta ser um pouco mais prudente que o Espírito Santo como instituição, para querer ser convencido, né, das ações da pessoa. Como cartório, né? A gente muitas vezes duvida do registro do Espírito de Deus. A gente espera fruto. A gente espera fruto antes que haja conversão, né? Porque a gente espera o fruto antes que haja conversão. Na verdade, a conversão depois vem os frutos, né? A gente espera um modelo, uma prática, um ensino e tal. A gente institucionalizou absolutamente tudo, né? Tudo. Antigamente, pela dificuldade da instituição em parecer uma igreja correta, eu estou falando isso, gente, não estou julgando a igreja B, mas de todas as instituições. É história, né? Todas assim, contemporâneas, tá? Pegando contemporâneo. Se por um lado as igrejas históricas ela força que você seja um dizimista, que você participe das EBDs, seja envolvente ali e tal, para você participar de ministérios e tal, para que você esteja em vida da comunidade. Por outro lado, as igrejas neopentecostais tudo mais forçam você a estar numa célula, se você não tem um líder de célula, se você não tem alguém que você presta conta, não sei o que, você não pode ser parte. Então, assim, todos os meios, eles usam formas para não contaminar o corpo. Como se isso fosse suficiente, né? Se tiver pecado, tem pecado no meio do arraial de qualquer jeito, né? Então, a gente institucionaliza. Eu acho que tem um zelo mesmo por causa dessa questão que você não sabe dizer se é crente, se não é, pelo fruto, se é, se não é. Aí depois passa um tempo, você vê, acha que as pessoas que estão lá com você há um tempão são convertidas, daqui a pouco não são, não tem fruto de arrependimento. Então, eu acho que a igreja começou a ter um zelo mesmo maior. E isso é um debate, a gente falou nisso na quinta-feira presencial, não sei se é nessa, na anterior,
Eu virei e falei que a gente precisava até mesmo mudar os estatutos. Eu acho que isso é um choque para muitos irmãos, a gente precisa mudar o estatuto. Porque uma das formas que você põe lá de batizar, e depois que passa, que não sei o quê, que é aprovado em assembleia e tal, aí você batiza a pessoa. Porque a pessoa é iniciada como membro da igreja diretamente, ali, a comunidade, que eu falo instituição. E a gente institucionalizou um negócio que não é para ser assim, né? O batismo com água, a gente não falou aqui, mas o batismo com água, ele também simboliza o batismo com o Espírito, né? Então também há esse recebimento no corpo de Cristo. E a gente... Essa, sim, é a experiência que dá esse sinal, né? Exato. Da experiência essa sim é a experiência bíblica, né? Assim, colocada não como segunda experiência, mas como uma continuação, né? Uhum. A pessoa recebe o Espírito Santo, né? Confessa seus pecados, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí vem o ritual, né? O sinal externo e social, digamos assim, que é o batismo com água, né? Exato. Biblicamente falando. A gente marca o dia e coloca tudo. Foi até uma conversa que eu tive com o pessoal lá no grupo, lá com o Zé, e eu entendi isso. Eu falei, é verdade, a gente marca isso porque é uma festa, né? É uma festa coletiva. Sim. É o dia da celebração, a igreja celebra junto. Mas até isso é coisa nossa, né? A igreja celebrando junto, né? Porque você vê Tiago não, desculpa, Felipe e o eunuco ali não tinha plateia, não tinha nada, tinha um rio, foi lá e batizou. Quando o apóstolo Paulo vai lá e batiza, esse era o apóstolo Paulo e eles, não foi lá e batizou. Então, assim, não marcou dia, não marcou hora, não fez isso tudo. O que teve foi um anúncio. Assim como no caso do eunuco e no caso dos discípulos em Éfeso, foi o anúncio. Explicou quem era Jesus e tal. Vocês creem? Cremos. Então, pronto, vamos ser batizados. Simples assim. Não passou 4 meses na sala de batismo, não explicou a doutrina. Você vê, quando a gente vai explicar a doutrina em sala de batismo, a gente fala mais da história da igreja ou das formas da igreja em si, da denominação do que propriamente falando do evangelho. Até não é nem da igreja geral, né? Oi? Que muitas vezes, na maioria das vezes, não é nem da história da igreja geral, mas é da história da denominação, na maioria das vezes, né? Nós criamos assim. E por que você faz isso? Você faz isso para batizar? Não. Não faz isso para batizar. Você quis polemizar, eu continuo polemizando. Você não, pode. Não, falando sério. Eu ia deixar para a próxima. Não, mas agora eu vou responder. Deixa eu ver quanto tempo. Quem tem o horário é você. Ver quanto tempo você tem aí. 10 minutos só. A gente não faz isso para batizar as pessoas. A gente não faz isso para batizar as pessoas. A gente faz isso para torná-las membros da instituição. Quase que a circuncisão, né? Está transformando o batismo na circuncisão antigamente. Os irmãos podem até não gostar do que eu estou dizendo, e eu acho que às vezes a cabeça de pastor vai um pouquinho mais além do que a comunidade pensa, né? Apesar de alguns pastores serem retrógrados, eu sempre fui muito fechado, mas ultimamente eu tenho pensado em umas coisas ainda além de instituição. Mas a gente não batiza pessoas ou faz o curso de batismo para batizá-las, prepará-las para o batismo. A gente prepara elas para serem membros da igreja, membros da comunidade, não membros do corpo de Cristo. Porque 60% do que você fala é como é a sua igreja. A gente crê que não perde a salvação, a gente crê nos pontos batistas aqui principais, quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, O evangelho de salvação, de vida nova, de transformação, às vezes passa meio que batido. Onde que a gente deveria ser amplamente dizendo, olha, aquele que rouba, agora não rouba mais, antes trabalhe para que compartilhe com o seu irmão. Aquilo que você quer que seja feito para você, faça também aos outros, né? Como ele vai dizer, aquele líder, aquele rabino judaico, ele sempre vai dizer isso, né? Ele cita lá os escritos rabínicos, vai dizer assim, aquilo que você detesta para você, não faça a outro. Então, assim, esses ensinamentos de prática de vida, às vezes passa batido, e a gente perde o maior tempo dizendo,
é assim, é assado e tal. Quando a gente consegue, por exemplo, pregar um evangelho claro numa aula de batismo, num estudo para batismo, isso pode ser feito até num dia, não precisa ser 4 meses, num dia. Expressando de fato, o cara vai ter alegria de participar da comunidade, o cara vai ter alegria em servir a comunidade, o cara vai ter alegria em ofertar na comunidade, sabendo que o que ele está fazendo é em prol do reino, não para sustentar o pastor ou para ele trocar de carro, para ajudar e cooperar para que a obra continue crescendo, para que o evangelho que chegou até ele chegue a outro. Aí muda todo o sentido do negócio, mas não, a gente perde 4 meses para ensinar a pessoa a ser membro, andar na cartilha e não anda. E não anda. Porque quando a comunidade... Pode falar. Porque se a comunidade desagrada em algum momento, é por isso que o compromisso das pessoas, muitas vezes, são tão fáceis de ser desfeitos, né? Porque se a pessoa se prepara, agora estou usando sua fala, se o pastor falou, a gente pode falar. Se a pessoa se prepara para ter um compromisso com a comunidade, e mais do que, assim, lógico que isso é inconscientemente, mas mais do que entender o compromisso que ela está assumindo com o corpo de Cristo, quando a comunidade desagrada, por ela não entender que o compromisso com o corpo ajuda ela, né, a se sustentar ali, a continuar ali, a perdoar e tal, ela sai fora. Né? Porque ela foi preparada para ela entrou num... É a única relação. Aí a comunidade entortou um pouquinho, sujou um pouquinho, ela já, como ela não tem a raiz, né, no compromisso do Espírito Santo com Cristo, com o corpo de Cristo que vai além da instituição, quando a instituição desagrada ela sai fora. Vai procurar outra, né? Você tem uma ideia de como a gente ensina errado. Quando você vai ensinar corpo de Cristo não é só IBEM. Eu não falei IBEM porque é a igreja que a gente participa. Na IBEM tem vários membros, então é evidente, a gente é reflexo disso, mas o corpo de Cristo é a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Então, o corpo, a IBEM não pode ser em vários membros, talvez a IBEM seja o dedo. Sim. O papel nosso é esse. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é ser o ensino, por exemplo. Não, mas a gente vai ser a igreja do poder. Não vai ser, Deus nos colocou para ensino. Um exemplo. Um exemplo claro. Né? Então, a gente precisa entender isso. Ontem eu estava conversando com o senhor, ele veio me falar, eu e a Paula, a gente vai atender o senhor, e aí ele falou da filha, que é cristã agora, que assim é cristã, não, ela é evangélica, né, passou para a igreja evangélica, ele é católico e tal. Ela pertence a essa igreja da cidade. Eu falei, a mesma igreja, a igreja batista também, a igreja da cidade. A gente chama... então vocês são da igreja da cidade? Aí eu fiquei assim, eu falei assim, não, a gente não é. Mas é. Ele falou, como é e não é? O cara não pode entender esse negócio. Caramba. O que é e não é? Eu falei, é verdade, o senhor tem razão, né? É porque a gente é autônomo, cada igreja tem sua forma e tal, mas a gente coopera, a gente caminha junto. Então, inclusive, tem igreja da cidade aqui, o Batuba, expliquei para ele toda a história. Ele ficou assim, tipo... Não entendi nada, né? O lúpulo que você está dizendo. Aí a gente fica nessa, né, cara? A gente não consegue... João Carlos, quando ele foi presidente João Carlos da Metodista, quando ele foi presidente da Metodista, ele falou que é presidente do Conselho de Pastores, ele queria unir as igrejas, e tinha cara que falava, não, eu não me reúno com qualquer pessoa, você não tem essa... O João Carlos falou, nossa, que triste, né, cara? Porque se Cristo, que é o cabeça da igreja, não consegue unir as partes do corpo, não vai ser a gente, como homem, que vai conseguir unir ou fazer com que esse povo entenda. Você vê como que os ensinos são errados, né? A forma são erradas. Assim, a gente não vai falar mal da Assembleia, mas assim como. Não falando mal, mas eu acabo falando de certa forma. Talvez o ensino, alguns foram errados ali. Uma jovem que está frequentando a nossa igreja agora, a mãe foi questionar o Rafa, falou assim, mas que pena que ela saiu da igreja. O Rafa falou, mas peraí, você prefere ela no mundo do que frequentando uma igreja que não seja da Assembleia? Aí ela parou e falou, é verdade. Então, sendo assim, não dá para entender isso, né? Não dá para entender de fato isso, porque
Não há vida fora da Batista, gente. Não há vida fora da Presbiteriana. Não há vida fora da Assembleia de Deus. Essas são instituições que a gente escolheu para a gente servir, para servir o corpo. Mas o corpo é maior que isso. O corpo vai maior que a nossa instituição. O corpo é maior do que a nossa denominação. O corpo é maior até do que aquilo que a gente imagina, porque a multiforme graça de Deus age em alguns lugares que a gente não tem nem ideia. E a gente chegar lá e ver que não, é Deus mesmo fazendo isso aqui, não pode ser outra coisa. E às vezes a cabeça da gente é tão fechada ao ponto de converter pessoas não para o reino, converter pessoas para a nossa instituição. Então elas só mudam de lado. Né? Não tem uma vida nova com Deus. E isso passa por todos os âmbitos aí, todos os parâmetros, né? Eu acabei pegando mais tempo na fala. Não, cara, falar era sua. Eu já fiz a pergunta. Não, vamos lá. A gente pode continuar nas próximas. Você tem seus compromissos aí. Hoje o pessoal nem participou muito, né? Só a gente ficou aqui. A única pessoa que participou foi a irmã Dalgisa, colocou amém. E o Luiz lá atrás se colocou a mãozinha aí, o nosso mestre. O Luiz, mestre no jiu-jitsu. Mas é o horário. É o horário aí. O horário pegou. Eu acho que eu vou ver minha escala, mas domingo que vem pode ser no horário normal, 8h40 aí. Então, falar rapidinho os avisos da semana, para você que está acompanhando aí, os avisos da semana bem rapidão. Hoje, 19 horas, a gente tem ceia na nossa igreja, culto de ceia, memorial nosso, a reunião dos santos, o partir do pão e as orações, às 19 horas, hoje a gente tem ceia. Tem gente que fala que não pode faltar culto de ceia, hein? Culto de Santa Ceia de dia, né? Manda mensagem para os caras aí e fala assim, hoje é dia de ir na igreja. É um culto de ceia hoje. Segunda-feira, às 8 horas, os homens vão se reunir na igreja. Terça-feira, as mulheres começam com o seu curso, Mulheres Transformadas. Terça-feira, a Paula está dando horário aí, é um grupo que você tem que dar o nome e tal para participar. A Paula e a Miriam já têm avisado muitas irmãs, então elas estão cientes. Terça-feira. Quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho desse estudo de hoje lá no presencial, tentar ficar no assunto. Vamos tentar continuar no assunto, né? Eu sempre muda um pouquinho. A Cris colocou aqui, desculpa, Cris, tinha esquecido. Quarta, então a gente tem atividade de semana inteira. Vamos voltar. Segunda-feira, homens, 20 horas. Terça-feira, a Paula com as mulheres transformadas. Quarta-feira, a sala de oração, que é online, assim como a gente está fazendo aqui. Quarta-feira, 19h30, sala de oração online. A Cris vai colocar o link para vocês. A Cris está sendo a nossa líder aí na questão de intercessão, fazendo escalas para o culto. Irmãos têm orado no culto, eles em casa ou na igreja têm orado pelas ministrações no domingo, pela celebração, e têm orado também às quartas-feiras. Então tem sala de oração online, quarta-feira. Quinta-feira, 19 horas o estudo. Vamos tentar ficar no assunto, como eu falei, né, Jacó? Vamos permanecer no assunto, tentar ficar nele. Sábado a gente vai receber um grupo aí da Ilhabela, de São Sebastião, então eles vão nos ajudar também na igreja, dar uma força aí para o irmão Zé, irmão Milton, que inclusive já estão na igreja hoje também de manhã, lá fazendo a reforma, trabalhando e fazendo as coisas lá. E quinta-feira também, eu vou começar a anotar. A Carol colocou aqui, que legal. Quinta-feira tem a dança, às 18 horas a dança aí. É 18, né? Não me engano. É 18h15, 18h15. Paula falou 18h15. 6h15. 6h15. 18h15 tem a dança das crianças lá, a Dani tem ensaiado elas, e depois às 19 também tem estudo para criança. Carol dá o estudo para elas aí toda quinta. E o jiu-jitsu também, né, cara? O jiu-jitsu eu não posso escrever aqui. O jiu-jitsu é o final. E jiu-jitsu, para quem gosta de jiu-jitsu aí, quem quer ter um momento de comunhão, trocar uma ideia, quiser ir lá, o irmão Ângelo teve lá um dia, ficou conversando com a gente ficou treinando lá, também pode ir, se você não quiser fazer o jiu-jitsu. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, a partir de 18h30. Isso. 18h30, é muito horário, muitos números me fazem delirar. Então, muitas vezes. Então, assim, gente, eu tenho um sonho, igual o Martin Luther King, né? I have a dream. Mas eu tenho um sonho, que eu sempre pensei nisso desde que uma vez o pastor Elias me falou de uma igreja que tivesse atividades. Igreja que tivesse atividades para todo mundo. Aí eu fui em São José.
vi a igreja da cidade com todo aquele tamanho, com tudo funcionando, e falei, é isso, igreja além do culto, uma igreja além do domingo à noite, uma igreja que promove comunhão com seus membros. É evidente que você não vai conseguir participar de tudo, nem eu consigo participar de tudo, mas é uma igreja que tem bastante coisa para sua família. Participe. Eu vou falar isso depois no domingo, eu vou falar hoje já no domingo, eu vou falar assim, mas a igreja que você sonha em ter é a igreja que você necessita participar para que ela seja. Porque não adianta você dizer que tem um sonho de uma igreja X e você não se mobilizar para que isso chegue lá. É muito bonito quando eu vou para São José, vejo toda aquela estrutura. Mas teve gente que lá atrás fez que a estrutura chegasse onde está. Não adianta a gente achar que é bacana, que é legal, e a gente não se envolver, não participar. Então, essa deixa que eu coloco aqui para os irmãos, porque só vai conseguir realizar algumas coisas se a gente fizer parte. Assim como a Igreja da Ponte no Recife, tem gente que fez parte do começo até o fim, tem irmãos que passaram, assim como nossa história também tem irmãos que começaram numa varanda, hoje está em outro aspecto, e a gente sonha em estar depois em outro patamar, sem esquecer da história, mas é necessário que a gente se envolva, assim como a Igreja Casa na Rocha, Memorial de Alphaville, a Igreja Atitude no Rio de Janeiro, a Igreja Batista de Curitiba, a Igreja Comunidade da Graça, todas elas têm sua história, né? Todas elas tiveram pessoas que sonharam e foram realizar esse sonho. Senão vai ficar só no papel, vai ficar só no sonho, vai ficar só no ideal, e a gente nunca vai conseguir sair do lugar, né? Eu queria falar isso já faz tempo que eu fico pensando nesse negócio. Eu vou falar de uma forma doce, se eu falar de uma forma brava, o pessoal sobe. Igual eu falei no domingo, eu falei assim, quarta-feira, quinta-feira você vai ver, não vai ter ninguém aqui no estudo. De ter só dá bronca, o pessoal sumiu. Já era meu tempo, né, Jacó? Só eu falei. Já passou a hora pra gente encerrar, hein? Vamos falar aí. Bora. Vamos lá que você tem compromisso, né? Vou orar. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade, Senhor, de desde já iniciarmos, ó Deus, nossa semana, nosso dia, diante da Tua Palavra, diante, ó Deus, de estudos que nos ajudam, Deus, a compreender um pouco mais sobre os Teus propósitos, ó Deus, para a Tua Igreja. Obrigado por esse espaço, Senhor, pela disposição do pastor em estar, Deus, conosco. Senhor, pelos irmãos que nos acompanharam e por todos aqueles que, aonde esse vídeo vai chegar, Deus, que além das nossas palavras, e seu Espírito Santo, Deus, e a Tua Palavra conduza o entendimento de cada coração para que não uma defesa de doutrina ou de pensamento, Deus, seja vista e compreendida, Deus, aqui, mas que a Tua vontade seja, Deus, entendida, compreendida e praticada, Deus, por todos aqueles que são chamados por Ti para essa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, continua, Deus, conosco, guiando os nossos corações, cada coração, Deus, que estará na celebração. Desde já nós nos prostramos diante de Ti, ao relembrarmos, ó Deus, da Tua mesa, e que o Seu Espírito nos guie, e logo mais na celebração a gente desfrute, ó Deus, da Tua presença junto com os nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Valeu, galera, todo mundo que participou aí. Obrigadão, Deus abençoe. Valeu, Jacó, até daqui a pouco. Tchau, pastor. Até.